Olá, graça e paz. Deus abençoe a tua vida. Passando por aqui para gravar um vídeo para o canal da Escola Teológica Forjada na Mão de Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre fé. Para isso eu vou usar o texto básico, de Números, capítulo 13, versículo de número 30. Olha só o que diz a poderosa palavra de Deus. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Infamarás a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel: até pelaquela terra que nós fomos espiar, tinha povo valente e filhos de gigantes naquela terra. Querido, analisando o capítulo 13 e o capítulo de número 14 do livro de Número, que é o quarto livro que compõe o Pentateuco, composto por 5 livros. Capítulo 13 e 14, no capítulo 13, no início, Moisés recebe uma ordem de Deus de espiar a terra prometida, a terra de Canaã, a terra que Deus havia prometido de dar ao teu povo, uma terra que mana leite e mel. Moisés separa 12 homens de cada tribo para espiar a terra de Canaã. 12 homens ali representando a sua tribo, a bandeira da sua tribo, representando a sua família e a sua casa. E foram espiar a terra. Quando eles chegam na terra, eles detectaram que a terra era muito boa. A terra era uma terra fértil, a terra que produzia, que manava leite e mel. Tudo que se plantava naquela terra colhia, era uma terra boa, até porque Deus havia prometido essa terra para o povo de Israel. Só que tem um porém. Esse porém nessa terra tinha 7 nações. Essas 7 nações que estavam morando na terra de Canaã eram nações fortes, poderosas, humanamente falando. Tinha até gigante naquela terra, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. Mas, porém, a terra é boa também. A terra é fértil, tudo que se planta dá. E também precisava de 2 homens para poder carregar um cacho de uva. Imagine 2 homens para carregar um cacho de uva. Aí você vê que, de fato, a terra era boa, produtiva, a terra era fértil e tudo aquilo que Deus havia prometido, tinha nessa terra. Só que tinha as dificuldades, os gigantes, as nações. Só que Deus não dá nada de graça para ninguém. É necessário você lutar. É necessário você estimular levantar, melhor dizendo, a sua autoestima e você incentivar você mesmo. Vai ter situações na sua vida que você não vai ter ninguém para incentivar o seu chamado, aquilo que você quer fazer, as faculdades que você quer cursar, você precisa se levantar e ir. Deus não deu a terra de mão beijada. Deus não falou para eles que tinha gigante, porque se Deus falasse para ele lá no Egito, para eles, que a terra era um fértil, mandava leite e mel, mas tinha gigante, eles não queriam nem sair do Egito, porque às vezes existem pessoas, infelizmente, querido, que ele quer ficar sendo escravo, cavalo de Satanás, porque no espiritismo eu vim de lá, da Umbanda, eu vim da Macumba, meu pai era pai de santo, já frequentei terreiros de Macumba, espírita, lá pessoas são chamadas de cavalo. Olha a diferença, Deus chama de meu servo, minha serva, meus filhinhos, bichinho de Jacó, noiva do cordeiro. Olha a diferença de ser chamado de bichinho de Jacó, meus filhinhos, noiva, de ser chamado de cavalo. Imagine.
Mas infelizmente existem pessoas que querem ficar. Então Deus não avisou para eles que tinha gigantes. Deus falou: vocês vão ter que conquistar, vocês vão ter que vencer, lutar. Quando eles viram, tem coisa que Deus não avisa a gente. Imagina, tem muitas coisas que eu passei, tenho passado. Imagine se Deus me avisasse lá atrás. Talvez eu não queria, nem você. Então tem coisa que Deus não vai te avisar, você vai descobrir na hora. E precisa ser forte. Aí eles vão ver que a terra era muito boa. E Moisés pediu para eles trazer um relatório, os 12, de tudo que eles vissem lá. O relatório tinha que ser coerente, né? E bem relatando tudo que tinha naquela terra. E eles voltam com o relatório. Porém, o texto diz que 10 daqueles homens provocaram uma das maiores rebeliões contra Israel. Porém, um homem chamado Caleb, da tribo de Judá, a mesma tribo que depois ia vir o rei Davi, e a tribo que viria o Messias, o Senhor, o nosso Cristo, o Salvador. Caleb diz assim: olha, gente, nós podemos herdar a terra sim. A terra é fértil, mana, leite e mel, da mesma maneira que o Senhor falou para nós, por intermédio do grande legislador Moisés. Mas tem gigante, mas nós vamos vencer. Quem são esses gigantes para nos afrontar? Esses gigantes são fortes, homens de mais de 3 metros de altura, mas, porém, né, esses gigantes, nós temos um Deus poderoso, que está pelejando por nós. Às vezes existem batalhas que a gente vence no mundo espiritual. Todas as batalhas, melhor dizendo, ela é vencida primeiro no mundo espiritual. O problema é que a gente quer vencer a batalha no mundo físico. E a primeira batalha é vencida no mundo espiritual. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta à igreja da Galácia, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo 16 e 17. Andai em espírito e jamais satisfazeis a concupiscência da carne, porque a carne milita quanto o espírito, e o homem é tricotomo, corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses, carta de Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Seja irrepreensível o seu corpo, alma e espírito. Nós somos tricotômicos, nós somos formados de corpo, alma e espírito. Então, existem batalhas que são vencidas no mundo espiritual primeiro. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia é luta, combate, batalha, é um termo militar. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir, desfazer, destronar todas as fortalezas. Então, primeiro você vence no mundo espiritual. Não caia na besteira de achar que você vai vencer as suas guerras pelo seu conhecimento, pela sua formação, pela sua força física, pela arma que você tem. Nada disso. Primeiro você vence do espiritual. Então, Caleb, filho de Jofoné, da tribo de Judá, que é a tribo do rei Davi, a tribo de Jesus Cristo de Nazaré, ele está certo. Ele falou assim: olha, tem gigante, mas nós vamos vencer. Nós vamos ganhar a batalha. Porque quem nos prometeu é maior do que gigante. Lembra de Davi? Em 1 Samuel, capítulo 17, 40 dias Israel sendo afrontado pelos filisteus, por intermédio de um homem gigante, Golias, um homem que tinha aproximadamente 3 metros de altura, segundo os especialistas, e ali todo mundo afrontando Israel, todo mundo com medo, inclusive até o rei Saul, desculpa da expressão, né? Com medo, botando o rabinho entre as pernas, com medo de perder a batalha. Aí veio um menino, um jovem de 17 anos, da tribo de Judá, Davi, disse assim: quem é esse incircunciso? Quem é esse gigante? Quem é esse homem
que pode afrontar o Deus de Israel. Querido, às vezes a gente se esquece que Deus já passou conosco em várias batalhas. Deus havia abrido o mar vermelho para o povo passar. Deus havia preparado maná no deserto. Deus havia abrido terra, engolido pessoas. E o povo está com medo. 10 homens provocaram a maior rebelião. Mas Caleb, filho de Jofoné, da tribo de Judá, e Josué, filho de Num, né, disse assim: não, nós vamos vencer. Porque o Senhor nos deu essa terra. Porque o Senhor nos prometeu essa terra. O Senhor está conosco. Estamos vivendo em tempos difíceis, tempos caóticos, catastróficos. Precisamos usar a fé de Caleb. Vamos ser afrontados, a igreja vai ser afrontada, a igreja vai ser perseguida. Vai se levantar gigante. Não sei se ainda esse ano, mas no ano de 2023, a igreja precisa estar militante, né? Militando na fé. Então estamos vivendo, grave esse nome, Caleb, da tribo de Judá, filho de Jofoné, homem de Deus, herdou a terra prometida com 80 e poucos anos. Ele aguardou a promessa. Quando Deus fez uma promessa para Caleb, ele estava com 40 anos, tá? A promessa ele só foi herdada com 80, ou seja, passou 40 anos para ele herdar a terra. E você está questionando porque está demorando 1 ano, 1 mês, 2 anos. Estamos vivendo. Exerça a sua fé. Hebreus capítulo de número 11. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. É necessário que aquele que se aproxima de Deus crer que Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam. Exerce a sua fé. Quando você for falar de fé, dá um pulinho lá na carta magnífica, a carta aos Hebreus. Olhe, analise o capítulo 11 e o capítulo 12. Eu vou falar primeiro o capítulo 12, depois eu explico por quê. O capítulo 12 de Hebreus está escrito assim, que nós estamos rodeados de uma tão nuvem de testemunho. Aí tem muitos intérpretes da Bíblia que, durante muito tempo, falou sobre essa frase, essa nuvem de testemunho. As pessoas achavam que eram as pessoas que estavam do nosso lado, vizinho, moradores, que você precisava dar um bom testemunho. Eu também entendia. Mas depois que estudando, fazendo curso, eu aprendi que o capítulo 12, vou até ressaltar aqui, que é de suma importância, vou ler aqui o texto, que às vezes a gente falando assim de mente, podemos cometer alguns erros. E nada melhor do que a Bíblia. Vou lá em Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 12, melhor dizendo, perdão, capítulo de número 12 primeiro. Olha só o que está escrito. Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixemos todos o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, portanto, nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunho. Há pessoas que dizem que essa nuvem de testemunho aqui são vizinhos, que você não pode cometer alguns erros, né? Não, essa nuvem de testemunho é só você voltar um pouquinho no capítulo 11, que essa nuvem de testemunho de Hebreus 12 são a galeria dos heróis da fé, que está escrito em Hebreus. Quem são as nuvens de testemunho para a gente? Abraão, Isaac, Jacó, o rei Davi, né? O justo Abel que morreu,
e outros. Você pega capítulo 11 de Hebreus, a galeria de grandes homens da Bíblia. Por exemplo, olha só, Hebreus capítulo de número 11, versículo 24. Olha só, vou ler o 23 primeiro. Hebreus 11, 23. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandado do rei. Olha o 24. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Olha o 25. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter gozo do pecado. Tem muita gente que está escolhendo palácio. As igrejas estão trazendo modernidade para dentro da igreja, querem agradar os seus membros, agradar pessoas, principalmente pessoas que têm condições financeiras, né? Traz um monte de moda para dentro da igreja. Esquece, Moisés recusou o palácio, Moisés era príncipe. Moisés seria um sucessor do trono de Faraó. Talvez não seria por questão humana, porque Moisés era um hebreu, não era natural egípcio, onde poderia ter um preconceito. O próprio Faraó perseguiu ele por conta disso. Mas Moisés foi criado no palácio com a princesa. Moisés, segundo a narrativa de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo 22, que era um varão Moisés instruído em toda a ciência egípcia e era poderoso em suas palavras. Então, Moisés poderia, mas ele recusou ao palácio, preferindo o deserto, preferiu ser maltratado e alcançar uma salvação maior. Então, voltando para a questão de fé, a galeria dos heróis da fé, o capítulo 12 de Hebreus, fala da nuvem de testemunho. Se você retroceder o capítulo 11, todos esses que estão incluídos na galeria dos heróis da fé, do capítulo 11 de Hebreus, são a nuvem de testemunho. Então não tem como você olhar para um homem como Abraão, como Jacó, como Isaac, como Jó, como Davi, Gideão, até mesmo Sansão com as suas falhas, outros homens, e deixar. Então exerça a sua fé. Lembra-se de Caleb, da tribo de Judá, filho de Jofoné. Lembra-se de Josué, filho de Num. Nós vamos vencer. Então, o seu inimigo não é maior do que o Deus que está em você. Lembre-se de uma coisa. Primeiro, você vence no mundo espiritual. Depois você vence no mundo físico. Amém? Deus em Cristo abençoa. Você que ainda não é inscrito nesse canal Escola Teológica Forjado na Mão de Deus, entra, faça o seu comentário, né? Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva no nosso canal e nos ajude a pregar a palavra de Deus com toda a amabilidade, com toda a humildade no coração e com muita clareza e simplicidade. Nós pregamos a palavra daquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Fique na paz, Deus te abençoe.